Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Prof. Rúbia e hoje nós vamos continuar falando sobre os diferentes tipos de moradia. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Que as pessoas moram em construções diferentes, em moradias diferentes, e isso depende de muitas coisas? Hoje nós vamos pensar ainda sobre esses tipos de moradias, mas em especial nós vamos descobrir que as moradias podem ser construídas com diferentes tipos de materiais. E mais que isso, sabe o que nós vamos observar? Que muitos materiais utilizados nas construções das casas, nas construções de prédios, de moradias, são retirados da própria natureza. A natureza colabora para isso. No entanto, nós também temos muitos materiais utilizados em construções que prejudicam o meio ambiente. Muitas pessoas já estão pensando em outras possibilidades, pensando em usar outros materiais para essas construções. E isso é muito importante ficar na nossa cabeça. Quando tivermos que construir alguma coisa, pensar nessa construção, sempre pensar em materiais que não agridam o ambiente. Vamos conhecer um pouquinho alguns tipos de materiais que são usados nas construções das moradias? Vamos começar? Olhem só, essa primeira casa aqui. Estão vendo? Normalmente chamam essa casa de material. Por que casa de material? Justamente pelos materiais que são utilizados para construir. Utiliza-se tijolo, areia, cimento, telhas. Vejam, quando as pessoas constroem as suas moradias, depende muito de alguns fatores que são básicos. Primeiro, das necessidades, né? O que eu preciso e como eu preciso. Os gostos, as pessoas têm gostos diferentes e não tem problema, né? Nós podemos ter gostos diferentes. Pensar considerar a localização geográfica. É um local muito quente? É um local muito frio? Quais são as condições para isso? Os recursos naturais, as condições econômicas. É muito importante saber que quando as pessoas pensam na sua moradia, elas levam isso em conta. O que elas podem construir e o que elas podem ter nesse momento. Aqui vocês veem uma moradia que estes materiais aqui foram utilizados: tijolo, areia, cimento e telha. Olhem essa outra moradia agora. Estão vendo? Olhem a diferença dela. Essa casa aqui, ela é chamada de casa de pau a pique. Prof. Rúbia, o que é uma casa de pau a pique? Uma casa de pau a pique, ela é construída com varas que foram entrelaçadas. E ela foi assentada nos buracos que ficaram com barro. São elementos da natureza. Eu tenho barro, eu tenho areia, eu tenho varas entrelaçadas para poder construir e tenho as telhas para proteger, em especial do sol. Nós encontramos moradias assim muitas vezes em locais muito quentes. Nós vamos encontrar moradias mais ou menos dessa forma. Ainda existem casas como essa no mundo inteiro. Olhem essa casa. Quem sabe o nome dessa moradia? Quem sabe? Iglu. Isso é um iglu. E olhem do que o iglu é feito. Ele é feito de gelo. Prof, como assim? As pessoas não morrem de frio dentro do iglu? Não, queridos, não. Elas não morrem de frio, até porque essas construções, elas são típicas
de um local no mundo muito frio chamado Ártico. Esse é um local distante do Brasil e muito gelado. E esse gelo que está aqui não é da neve superficial que tem ali que eles pegam, não. É do fundo das camadas de neve, onde eles retiram esses blocos de gelo, cortam com um instrumento especial para construir os blocos que vão montar este iglu. Olhem o formato dele, né? Até o formato dele é um formato diferente, é um formato de uma cúpula. E o que é importante aqui, em especial, ele guardar as pessoas das rajadas de vento, que nesses locais são muito fortes. Então, existem pessoas que moram em iglus. Olhem esta casa aqui. Esta é uma casa chamada palafita. Existem muitas palafitas no Brasil. Por que elas são construídas com esta base aqui? Ó? Estão vendo esta base? Por que elas são construídas com essa base aqui? Porque normalmente essas casas elas são construídas em locais que inundam muito ou que tem muitas enchentes. Então elas são construídas assim para poder se proteger da água. Normalmente, para construir as palafitas, usa-se muita madeira. E além da madeira, pode-se usar a palha também. Vejam, ela também tem um telhado aqui, então também existe uma telha para isso. E também pode ser feita de taipa. O que é a taipa? A taipa é o barro assentado em armações de galhos e de ripas, pedaços de madeira. Existem muitas palafitas também construídas com a taipa. Viram que materiais diferentes e quantos materiais que foram retirados da natureza? Agora, olhem só que incrível essa curiosidade e essa casa. Vocês conseguem perceber do que essa casa é feita? Cheguem pertinho aí, tentem dar uma olhada. Do que essa casa aqui é feita? O que tem dentro dela? Qual que é a estrutura dela? Plástico! Vocês conhecem os plásticos que estão aí? São garrafas PET. Já existem pessoas construindo as suas moradias de forma sustentável, utilizando materiais recicláveis, como a garrafa PET. Olha o que esse texto diz. Vamos ler o texto que está aqui? Você sabia? Você notou que as moradias são construídas com elementos obtidos na natureza? Olhem as casas que nós vimos: o gelo, o barro, a madeira, a palha, o cimento, os tijolos, que são feitos com elementos da natureza. Pensando em cuidar do meio ambiente, vários países têm investido em construções sustentáveis, com materiais reutilizáveis, como as garrafas de PET, por exemplo. Essa é uma casa dessas. É uma casa construída com material reutilizável. Veja que interessante, como é importante pensar nisso. É muito importante pensar nisso e no meio ambiente, porque precisamos cuidar do ambiente que vivemos e utilizar na construção das moradias elementos e materiais recicláveis. Pensar em moradias sustentáveis faz com que a gente se preocupe conosco e se preocupe com o outro também. Isso é cooperação e isso é empatia. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo para fazermos atividades sobre essa temática. Certo? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.